A vinheta é a seguinte, é um comentário que segue ao corpo das informações. Essa disciplina é uma disciplina de semiótica russa, que é oferecida aqui no programa como uma das semióticas fundamentais, e eu tenho uma experiência larga com isso, não só pelo conhecimento de leituras de vários teóricos, como a ideia do contato também com alguns desses teóricos, que alguns deles ainda vivem. Então, essa ideia de criar um panorama foi uma ideia desde o primeiro momento, quando você tem uma quantidade de semioticistas muito importantes e que criaram não só um movimento da ciência contemporânea, mas um movimento das artes contemporâneas. Se ligaram aos movimentos artísticos na Rússia, produziram textos e documentos. Todos eles, esses trazidos e estudados, têm a ver não só com as razões míticas, os mitos, as mitopoéticas, mas eles têm a ver com a ideia de um engajamento com as culturas populares enquanto tal. E o que vai dar o tema para a aula de hoje é um que se chama Aron Gurevich, pontuando algumas razões claras, didáticas, razões do fato da gente estar aqui se ouvindo, trocando ideias. Uma delas é a minha formulação, minha pessoal, de que nós somos um grande texto, nós próprios, não o texto da semiótica da cultura, não o texto escrito, o texto teórico, nós, pessoalmente, com o nosso corpo, com nossa corporeidade, com o nosso estar no mundo, somos um grande texto. Isto é, nós temos colagens diversas que se reúnem à nossa personalidade, ao nosso temperamento, para pensar e criar a partir daí. Então, nesse caminho dos semioticistas russos e desse projeto de ensino e de troca de ideias, desde que venho dando curso aqui, uma das ideias centrais é aquela de trazer aquilo que não vem à sala de aula. Não é? Porque por mim ia se dar aula no Museu de Arte Moderna, ia se ter aula na Feira de São Cristóvão no Rio, ia ter aula na experimentação de vanguarda mais arrojada no teatro, para que essa experiência também se somasse uma ideia de uma universidade moderna, não é? Por outro lado, vocês sabem que a universidade guarda também traços de assentamento, de um certo arcaísmo, de uma certa ordem estabelecida de um jeito e não de outro. Mas eu me encanto por dois temas, me encanto enormemente. Além da memória, o tema da memória que percorre todos os meus trabalhos, mas da memória por um lado e do reconhecimento pelo outro, não é? Você tem a grande memória, que os russos estudaram muito, e um dos maiores estudiosos russos da memória é o Luria, o Roman Luria. Então eu me interesso pela memória e me interesso também por aquilo que tanto Ricoeur como Zumthor insistiram, chamando de o reconhecimento das coisas. Você tem um repertório grande e você reconhece aqueles tópicos, aqueles temas, e a partir desse reconhecimento que você o modifica, a adaptação, a sua inserção no reconhecimento. Um encontro com Aron Gurevich. A visita. A neve cai em Moscou em novembro de 1997 e chegamos, como tínhamos combinado, na casa de Gurevich. Não se podia imaginar algo assim quando eu telefonei e ele nos disse que nos receberia por minutos apenas. Sem ver, havia perdido há algum tempo sua mulher e companheira, com quem vivera 50 anos.
No piso 13 de um edifício modesto, como tantos outros na Rússia daquele tempo, muito rudimentar, um corredor tosco, e em seguida sua voz por detrás da porta, pedindo que ao passar tirássemos os sapatos. E ele começa dizendo que está velho, limitado, sem visão. Eu quero dizer como as coisas se relativizam. Nós estamos no ano de 2011. Eu tenho exatamente 73 anos, que é a idade que tinha o Aron Gurevich quando eu o entrevistei. E eu me acho novíssima. E ele se diz um velho, né? Quer dizer, naquelas circunstâncias, eu me acho novíssima à luz do dia, né? De noite eu envelheço também. Essa afirmação não concorda, no entanto, com sua forma de falar. Voz firme, mãos firmes e decisões tomadas. O distintivo desses semioticistas russos, anotem, semioticistas da cultura, é a noção do texto de cultura, a noção da cultura como a ideia de uma organização de princípios de signos, de sistemas de signos. É a culturalidade que lhe interessa, não é apenas o social. O social existe, o artístico existe, mas ele está pensando na culturalidade de certos sistemas, de certas organizações de signos. Então, o dicionário que ele está fazendo não é dicionário da literatura, está fazendo dicionário da cultura medieval. A arte mais difícil da ciência e da cultura é a da escolha. É saber o que você guarda e o que você descarta, porque não dá para ficar com tudo, né? Essa ideia de descarte é uma ideia tão importante quanto a ideia do erro, ao qual nós vamos voltar.